Bem-vindos ao Band Estrogênio. Meu nome é Mayra Della Rocque, se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou ginecologista, obstetra, apaixonadíssima por esse mundo da saúde feminina, da maternidade e nos últimos tempos de filosofar. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda. Se você já está aqui comigo há mais tempo, muito obrigado. Se você chegou agora e está curtindo o meu conteúdo, se inscreve no canal, isso ajuda muito o algoritmo a entregar para mais mulheres que, assim como você que chegou até mim, podem ter interesse nesse assunto. E se você sabe de alguém que tem interesse, compartilhe ativamente, porque isso também ajuda bastante o algoritmo a entender que aqui a gente traz informação importante para as mulheres. Nas últimas semanas, a gente tem conversado sobre temas um pouco mais amplos e menos científicos. Eu tenho trazido menos a questão fisiologia ou doença ou debates mais assim e trazendo coisas mais amplas para a gente conversar. Coisas amplas e bastante importantes. Então a gente já conversou, se você ainda não viu, dá uma voltada para ver, sobre como a experiência de parto pode ser diferente no tipo de via, natural ou cesariana. A gente já conversou sobre a dor do parto. A gente já conversou sobre a humanização, o que é a humanização. E hoje a gente vai conversar sobre medo. Da onde eu tô tirando essas dúvidas? Não é da minha cabeça, apesar de serem coisas que eu vivencio toda semana no consultório e maneiras de conversar que as minhas pacientes que estão aqui sabem, porque é exatamente da mesma maneira que eu tô falando com vocês que eu falo para elas. Então, eu tô trazendo para vocês como é na minha vivência aqui do consultório. Mas as ideias dos temas estão vindo de perguntas que vocês fizeram e que eu fui juntando e colocando dentro desses temas mais amplos, tá? E a pergunta de hoje é sobre medo, tá? A seguidora fala assim, tenho medo. Como o medo pode atrapalhar o meu parto e como eu posso fazer para lidar com ele? Para essa seguidora, eu posso dizer que é muito importante que ela veja o vídeo da semana passada, que foi sobre dor. A gente conversou sobre dor no parto e sobre a maneira de lidar com ela, sem romantizar e sem dizer que não dói, porque não é verdade, dói. Mas a gente conversou bastante sobre dor. Hoje a gente vai falar sobre medo, porque o medo envolve mais coisas do que só a dor. Obviamente, e isso com 12 anos de obstetrícia eu vejo toda semana, quando as pacientes chegam no consultório, elas sentam aqui e falam: Eu não sei se eu vou aguentar, eu tenho medo da dor do parto. é um medo de todas que não passaram ainda pelo processo, às vezes já passaram e deram uma esquecida, tem medo da dor do parto. Ok, faz parte. Mas tem outros medos que assolam as mulheres quando a gente pensa no parto, sobre não dar certo, riscos para o bebê, sequelas, e são medos importantes que essa mulher sane esses medos antes de entrar num trabalho de parto. Por quê? Tá? Porque a gente precisa lidar bem com o medo e controlá-lo para que o trabalho de parto flua de uma maneira melhor. A confiança da mulher no processo influencia muito no sucesso final do processo. Confiança em si própria, no seu corpo e, de preferência, confiança na equipe que está acompanhando. Eu sei que não é a realidade da maioria, ter um médico 1 para 1, ter um acompanhamento que a gente chama 1 para 1, ou seja, um médico olhando para uma paciente. Muitas mulheres vão ter bebês com o plantão, sem saber exatamente quem está ali acompanhando. Muitas mulheres vão ter bebê num esquema de equipe. Eu sei que eu estou numa equipe, essa equipe toda conversa do mesmo jeito, mas eu não sei exatamente quem vai fazer o meu parto. E muitas mulheres têm um acompanhamento pré-natal sem ter esse vínculo e esse acesso ao médico de uma maneira mais individualizada, né? Então, eu acho que um dos objetivos do canal é exatamente ajudar essas mulheres com relação ao medo. Por quê, gente? Porque a gente tem medo do que nos é desconhecido. O que a gente sabe como esperar e o que esperar, a gente está preparado para isso, a gente se prepara. Mas o desconhecido é o que traz medo. Logo, a melhor maneira de lidar com o medo é buscando informação, entendendo o que está acontecendo.
entendendo quais são os riscos de cada coisa dentro de uma gestação, um trabalho de parto, cesariana, o que quer que seja dentro das suas escolhas, entendendo o que vai acontecer ali. Uma vez que a paciente está munida de informação, uma vez que a paciente está, essa palavra que também banalizou a beça, empoderada, né? Uma vez que aquela mulher sabe o que vai acontecer no corpo dela, o que ela pode esperar daquele processo, ela não vai ter menos dor, não. Mas ela vai lidar melhor com aquilo, porque não está associado à dor o medo do desconhecido, o medo de estar dando errado, o medo de estar acontecendo diferente do que o habitual. Sabe aquela coisa do, nossa, não é possível que o que as pessoas sintam é isso aqui, ó. Isso aqui significa que tem alguma coisa errada. E não tem, na imensa maioria das vezes, não tem. Então, o medo. A gente tem medo de coisas que podem afetar quem a gente ama, e quem a gente ama mais do que o nosso filho. A gente tem medo do desconhecido, então a não saber como passar pelo trabalho de parto, o que esperar de um trabalho de parto, como eu vou lidar com o trabalho de parto. Tudo isso vai trazer medos, mas eles precisam ser trabalhados. E a gente, graças a Deus, tem 9 meses de trabalho para levar para essa mulher a confiança que ela precisa no processo. Porque o medo pode, sim, atrapalhar muito no trabalho de parto. Atrapalha, minando sua confiança no processo e fazendo você acreditar que eu preciso parar isso por aqui porque tem alguma coisa errada acontecendo. O medo libera hormônios no nosso corpo que competem com a ocitocina. Então, quando você está com medo, você está indicando para o seu corpo que você está em uma situação de perigo. Se você está em perigo, o seu corpo trabalha numa ideia de fuga para se proteger, né? Então, ou você ataca ou você foge. Não é assim na natureza? Se você está numa situação de perigo, o que você pode fazer? Você pode atacar ou você pode fugir, certo? Então, se você está mandando para o seu corpo informação de que eu estou em perigo, você acha mesmo que um processo de trabalho de parto vai fluir naturalmente com você mandando mensagem para o seu corpo dizendo que você está em perigo? Claro que não. O seu corpo funciona igual ao da girafa na savana. E se ela está no meio de um trabalho de parto, no meio da savana, e ela percebe que tem um leão que está vindo para atacar ela e o filhote, aquele trabalho de parto vai parar para aquela mulher poder ir para um outro lugar, para aquela girafa. Poder ir para um lugar seguro para que o processo continue, para que o trabalho de parto continue. Ou seja, a gente tem na natureza hormônios que podem nos atrapalhar nesse processo. Então, se a gente estiver confiante, relaxada, entendendo o que está acontecendo no nosso processo, não mandando para o nosso corpo as mensagens de eu estou em perigo, tem alguma coisa errada acontecendo, eu preciso sair daqui, me salva e etc., o processo flui melhor. Então, sim, o medo pode atrapalhar. Sim, o medo faz parte. E sim, a gente precisa lidar com ele. Como? Buscando informação. Bem-vindo ao canal, seguidora que perguntou isso. Aqui você vai ter muita informação para tentar minimizar o seu medo e te trazer mais confiança no processo. Não sou só eu que faço esse trabalho, tem muitas pessoas boas por aí trazendo informações. Busquem sempre informações de qualidade, com evidência científica. O Google é um problema, porém ele também é uma solução, então a gente tem acesso a muita coisa se você souber filtrar. Aonde você busca, o que você busca, você vai estar bastante munida de informação para entender que o seu corpo foi preparado para isso. E que, se alguma coisa sair do caminho natural, você está amparada por alguém, no caso nós, médicos, que estudamos para perceber esse desvio da normalidade e atuar aí. Então a importância de confiar na equipe também é grande, porque eu posso me entregar ao processo porque eu sei que se preciso for, tem alguém que vai atuar por mim. E se não for preciso, que essa pessoa fique só observando, porque isso que é o mais bonito da obstetrícia. Você ficar só do lado, admirando, como espectador, aquele espetáculo da natureza que é o parto. Se preciso for, a gente atua nele, mas a nossa função inicial é só garantir segurança materna e fetal no processo fisiológico. Certo, pessoal? Conta aqui nos comentários quais foram os principais medos que vocês tiveram durante toda a gestação e durante o trabalho de parto.
A pergunta dela foi especificamente para o parto, né? Mas a gente sabe que tem medos na gestação também. Então coloca aqui nos comentários esses seus medos. Assim que eu puder, no meu tempinho, eu venho, converso, troco, trago informação, dialogo com vocês nos comentários, faço bastante isso, mas o mais legal é que vocês façam entre vocês e vocês fazem muito, isso me deixa muito feliz. A gente se vê semana que vem com mais um tema polêmico por aí. Beijo!